se a gente constatou alguma significância, o que a gente fez? Pegou, por exemplo, aumento de receita versus aumento de emprego e a gente obteve o seguinte resultado: 98% não é explicado por essa variável. Então partimos para outra situação, que seria o seguinte: cruzamento de dados e apenas pegar valores de 2004 e 2007 e verificar se, pelo menos em termos percentuais, houve ou não mais empregos. Então, esse é o resultado de um dos testes que foi feito. Apenas a variável emprego gerado, evolução do emprego derivado desse emprego gerado, e o aumento da receita teve alguma significância. Mas aí o que a gente fez? Pegamos o período de 2004, 2005, 2006, fizemos uma tabulação e observamos o seguinte: 2004, período anterior à medida provisória, 931 vezes não houve aumento de emprego, 48 vezes houve aumento de emprego. Período anterior à edição da medida, período anterior ainda, 2005, 1008 vezes houve aumento de emprego, apenas 60 vezes não houve aumento de emprego. Agora sim, período em que a medida provisória estava em vigor, período em que a medida provisória realmente poderia ter feito alguma diferença. 2006, 1019 vezes não houve aumento de emprego, 49 vezes houve aumento de emprego. Juntamos tudo isso e mais algumas outras variáveis e fizemos também o seguinte: fizemos a mesma coisa com a receita. As duas variáveis que mais interessavam para a gente: produção, emprego, aumento de receita e não aumento de emprego. Praticamente os mesmos resultados se deram na questão do aumento da receita. Jogamos isso no gráfico para ficar mais fácil a compreensão. Então, partindo da primeira linha. Primeira linha, não houve aumento de emprego. O resultado 2007-2006, já que é um índice de não aumento de emprego, a gente observa uma pequena elevação. Se é não aumento de emprego, se houve um aumento, então isso quer dizer que não houve aumento de emprego, ao contrário, a quantidade de empregos caiu. Numa segunda análise do gráfico, a segunda linha do gráfico, a questão do aumento de receita. 2005, 2006, o período mais próximo da edição da medida provisória, houve uma queda do aumento da receita. Aqui no caso, como é uma queda do aumento, a gente pode observar que houve uma diminuição da produção. Além desses detalhes, o que a gente aproveitou e fez? A gente tinha dados de alíquotas do Simples, então aproveitamos esses dados e fizemos a seguinte projeção nas duas últimas linhas. Se ampliou o limite para as microempresas, vamos verificar realmente se aumentaram a quantidade de microempresas nesse período. E esse fato a gente confirmou. Não era exatamente esse o objetivo, mas a gente confirmou o aumento das microempresas. Claro, pelo alargamento da faixa de classificação. Nenhuma novidade nesse caso. Bom, o que nós conseguimos com isso? Pela nossa base de dados, um pouco restrita, apenas no Distrito Federal, está rindo, que eu acho que ele já tinha certeza disso. A gente não conseguiu, aliás, a gente conseguiu ver que realmente não houve aumento nenhum. Questão do emprego e particularmente também na produção ou na receita das empresas. E ao contrário, em 2005, de 2005 para 2006, foi redução na quantidade de empregos. Como eu falei inicialmente, eu tinha gostaria muito de poder aplicar essa pesquisa em outros estados para ver se a gente conseguia uma amostra um pouco maior e conseguir mais detalhes, mas pela nossa amostra realmente o governo não cumpriu o objetivo que ele se propôs com a edição das medidas provisórias. E é isso. Muito obrigado a todos, particularmente o pessoal da Universidade Católica do Brasil pela presença. Muito obrigado. Foi colega dele? Vocês foram colega dele? Sim. Pronto, agora?
Realmente você foi bem pontual e bem objetivo. Mas se eu não olho no relógio, eu passaria. Eu gosto de falar muito, né? Mas vamos abrir então essa apresentação para alguma questão que vocês tenham, uma pergunta, também interessante, né? Nessa área tributária. Porque a gente gosta da matéria, a gente se empolga e começa a conversar. Fazer alguma pergunta? Você conseguiu, Robson, para o FB, você não conseguiu achar nenhuma relação estatística entre aumento de produção, de receita com aumento de emprego. Eu sonhava com isso, infelizmente. Na verdade, se você replicar esse estudo em outros estados, até eu nunca fiz esse estudo, mas tem um colega na universidade que trabalha com computação. Por favor, como é seu nome? Robson, da Universidade Federal de Viçosa. E assim, existem algumas percepções nesse sentido realmente, de uns estudos prévios, tentando estabelecer essa relação de receita, de produção, e ver se algum desses fatores justifica o aumento do emprego. E aí, na verdade, a gente fica se perguntando, né, o que está levando ao aumento do emprego, ou a redução do emprego, no caso da sua pesquisa. Né? No nosso caso, a nossa base de dados dá a ideia do seguinte: essa medida provisória, ela, vamos dizer assim, ela acatou um desejo, um pedido dos empresários em geral, que era aumentar de 1,5 milhão, 1,2 milhão para 2,4 milhões a faixa de enquadramento no Simples. Mas o que o governo fez? O que ele deu como mão, ele tirou